Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo, na carta aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 3, verso 12. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se já sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Irmão, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Versículo 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Pode assentar em nome de Jesus. Amados, nós encontramos nos dias de hoje, se você conversar com um contador, você vai ver quantas empresas que não aguentam 1 ano, 2 anos, ou até 5 anos, e se fecham. E aí, se você for analisar por que a empresa fechou, a dificuldade maior não foi os recursos, não foi a crise econômica. A maior dificuldade desta empresa, do proprietário dessa empresa, se chama perseverança. Ele, no primeiro obstáculo, ele desistiu, ele não perseverou. No primeiro tempo que não se viu lucro, não se perseverou, e logo em seguida veio a desistência, porque a maioria delas, 70% das empresas, elas poderiam ainda estar no mercado, mas a falta de perseverança fez com que eles fechassem a porta. Perseverança, amado, ele é o alicerce do sucesso. Sucesso em todas as áreas. Se não houver perseverança, ninguém consegue terminar um curso. Se não tiver perseverança, as pessoas não permanecem casados. Se não tiver perseverança, os sonhos não são realizados. Se não tiver perseverança em oração, ela não é respondida. Se não tiver perseverança na salvação, não irá alcançá-la. A perseverança é o alicerce do sucesso. Quem sabe você mesmo, eu falando assim, você começa a voltar, e você vai ver de quantas coisas que você desistiu, que poderia ter alcançado, mas a tua falta de perseverança fez com que você desistisse. A tua falta de perseverança fez com que você fosse derrotado ou derrotada. Amados, é muito importante perseverar. O apóstolo Paulo aqui, ele está enfatizando isso, e exatamente aqui, nesse versículo 12, ele fala exatamente, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo, eu persevero, eu luto.
Na primeira carta aos Coríntios, ele começa a dizer o seguinte, que ele compara a nossa luta, a nossa perseverança com um atleta, aquele que corre para alcançar, ele começa a vencer todos os obstáculos para alcançar uma coroa, uma medalha corruptível, e nós da mesma forma devemos vencer todos os obstáculos, principalmente a nossa vida, o nosso eu, os pensamentos que vêm. Se nós não perseverarmos, amado, muitos vão desistir. O povo de Israel, aquela geração, ela foi destruída porque não perseveraram na palavra do Senhor. Eles não perseveraram na promessa do Senhor, e eles foram totalmente caindo por aquele deserto. O que o Senhor nos diz nessa noite é sobre perseverança, e nós queremos intitular essa palavra: por que perseverar? A palavra perseveração significa conservar-se firme, constante, persistir, conservar a sua força ou ação. Por isso que o apóstolo Paulo coloca sempre assim: seja firme e constante. Não basta só firme, mas constante. Amado, quantas das vezes que você vê pessoas, principalmente se preparando, correndo, ele tem que vencer as dores, as câimbras, porque se ele não fizer isso, ele não consegue alcançar o seu alvo. Quantas pessoas, amado, que eles começam a exercitar, quantas pessoas que dizem o seguinte: eu vou para a academia porque eu quero emagrecer, mas é poucos meses, daqui a pouco acabou. A perseverança muitas vezes é só no verão. Quantas pessoas dizem: minha meta é conseguir fazer isso, mas nós vemos que a pessoa no primeiro obstáculo começa a doer a perna, doer algum lugar, parou, acabou. Ele não persevera. Ele não persevera. Eu preciso perseverar. Quantas pessoas que aqui presente, se ele não perseverasse, ele não estaria aonde ele está hoje. Quantas palavras de desânimo chegou para você desistir, mas você perseverou, porque você creu na palavra do Senhor. Jesus nos mostrou a importância de perseverar. O próprio Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim. Amados, se nós dermos ouvido, se nós nos importarmos com o que acontece à nossa direita, à nossa esquerda, de repente nós estamos parando. Se nós deixasse levar pelos acontecimentos, amado, nós também desistimos. Quantas das vezes vem tantos ataques de todos os lados, mas nós continuamos perseverando, firmes e constantes. Sem perseverança você não pode alcançar a salvação, amado. Quantos que corriam bem já não correm mais? Por quê? Porque desistiram. O apóstolo Paulo diz o seguinte: todos me abandonaram, exceto Lucas, o médico amado. Demas amou o presente século e me abandonou, desistiu. Porque muitas das vezes, se nós formos ver as lutas, as tribulações que temos, amado, desiste. Muitas das vezes somos desafiados. Até hoje o Cláudio estava falando com respeito a essa mulher que faleceu, é esposa de um ancião da congregação cristã, né, Cláudio? E alguém falou para ele o seguinte: ué, por que você não orou e ela não morreu? Seu Deus não cura? Somos desafiados muitas das vezes, mas Deus é soberano.
E a maneira natural de uma pessoa morrer é de uma enfermidade, por mais velho que ele seja. Do que ele morreu? Insuficiência respiratória. É uma enfermidade, o coração enfraqueceu. É natural. Chegou o momento, chegou a senha. E Deus não precisa provar para ninguém, curando ou fazendo qualquer milagre para dizer que Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, é Deus, continua sendo Deus. Mas quantas pessoas, amado, que vivem, Deus, se o Senhor não fizer isso, eu desisto. Se o Senhor fizer isso, Deus não está à procura de pessoa que vive fazendo barganha com Ele. Você deve servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Nós não dependemos de circunstâncias para ser feliz. Nós não dependemos de circunstância para ser alegre e servirmos o Senhor Jesus Cristo. Porque a maior vitória Ele já nos deu na cruz do Calvário. E mandou nós sermos firmes e constantes, perseverarmos sempre, sempre. A Bíblia mostra muitos homens e mulheres que perseveraram e obtiveram vitória e realização dos seus sonhos. Quando você olha para a vida de vários personagens da Bíblia, você imagina o que essas pessoas passaram? Sem perseveração, eles não chegariam aonde chegaram. Vamos ver a vida de uma pessoa muito importante, Noé. Noé foi um homem vivendo numa geração corrupta, pecaminosa. O Senhor escolheu esse homem para executar um projeto dele. Amado, eu quero dizer para você que não pensa que você vai ter 100% de aprovação, mesmo executando um projeto de Deus. Muitas pessoas vão te criticar, muitas pessoas não vão entender, muitas pessoas vão dizer que você está errado, muitas pessoas vão dizer eu não concordo com você. Agora, se você, meu amado irmão, você dá ouvido a essas conversas paralelas, ou pessoas que vêm atrapalhar o projeto de Deus, você vai parar, você vai falhar. Mas se você se faz de surdo e perseverar, os projetos de Deus na tua vida vai se cumprir. Aparece um homem de idade, e daqui a pouco, já no momento, um grupo de pessoas diz: ei, povo, eu quero dizer para vocês que Deus apareceu para mim e falou comigo o seguinte, que é para mim executar um projeto dele. Mandou eu construir uma grande arca, e essa arca vai ter esse tamanho, essa altura, e disse que ele vai destruir essa terra com água, vai vir um grande dilúvio, e aquele que não se arrepender vão morrer nesse dilúvio, e eu vou executar esse projeto. Arrependei-vos, porque os vossos pecados têm chegado às narinas de Deus como um mau cheiro. O que vocês acham? É verdade, nós acreditamos. Esse homem, na primeira pregação dele, ele já foi criticado. Esse homem já começou a ouvir coisas absurdas, porque nessa época, amado, a terra não era umedecida com esses milímetros e milímetros de chuva que nós temos, como tivemos nesses últimos dias. Eles não conheciam o que eram essas chuvas que caem sobre a face da terra. A terra era umedecida através de um orvalho. Agora chega alguém e dizer que Deus iria destruir essa terra com o dilúvio de água, que era para ele construir essa arca. Ele acreditou no projeto de Deus. Eu quero dizer para você, meu amado, acredite no projeto de Deus. E eu quero que você diga como profeta de Deus, como profetisa de Deus, diga para a pessoa que está ao seu lado, diz: Deus tem um projeto para você executar. Se eu me acovardar, não vai acontecer. E Noé, ele não pregou um mês,
Um ano. E cada dia aumentava mais as críticas. Cada dia diziam para esse homem está maluco. Esse homem vai morrer, ele e a família dele, esses bichos, todos nessa arca. Mas ele perseverou no projeto de Deus. 120 anos pregando a mesma coisa. 120 anos preparando a arca do Senhor. Ele não desistiu do projeto de Deus. Ele foi escolhido. Ele perseverou. Noé, mesmo debaixo de crítica, ele perseverou. E se ele ouvisse os homens, não realizaria o projeto de Deus. Não dê ouvido a coisas dos homens. Se ele ouvisse a lógica humana, também não conseguiria. Amado, dá uma olhadinha nessa pessoa que está ao seu lado aí. Ele não é normal. Ela não é normal. Ela não é normal. Não é verdade? Crente, se existe um bicho doido, é crente. Ele anda na contramão. É uns absurdos. Você dá uma analisada, daqui a pouco você fala, meu Deus, que povo doido. Mas ele crê. Amados, quantos de nós que aqui estamos, que Deus tentou falar com você, ou falou com você, falou do seu projeto e você desiste, começa e não para, começa e para, porque não persevera. Primeira crítica: você acha que o diabo quer que você execute o projeto dele? O projeto de Deus? Não. Deus me chamou para cantar. Daqui a pouco ele vai lá. Porque ele vive, posso crer no amanhã. E o outro diz: assobia que é melhor, assobia que é melhor, a tua voz está me irritando no meu ouvido. Não quero cantar mais porque estão me criticando. Então isso é coisa do inimigo, o diabo está usando essas pessoas para me criticar, porque Deus tem um ministério na minha vida. Já desiste. Daqui a pouco, Deus me chamou para pregar. Ele vai lá pregar. E começa a pregar. Daqui a pouco, você falou um livro da Bíblia que não existe, um versículo. Olha, você tenta outra coisa, porque pregar não é o teu jeito. Isso, já me criticaram também, já. Quantas coisas, amado, começa e não consegue. Porque dá ouvido aos homens, às críticas. Se Noé desse ouvido aos homens, ele e a família dele tinham destruído. O projeto de Deus não teria sido executado por ele, porque Deus está à procura de homens e mulheres que não dê ouvidos a homens ou mensageiro do diabo que vem atrapalhar os projetos de Deus na tua vida. De maneira nenhuma. Você já imaginou se Davi desse ouvido ao irmão dele, o Abinadab? Você já imaginou? Davi estava ali diante dos homens, falando e conversando e perguntando o que ganha mesmo quem matar o Golias. Eu não entendi mesmo o que ganha. Vai casar com a filha do rei, vai receber uma recompensa, sua família também vai receber uma recompensa e vai morar junto com o rei e vai receber muito, muito dinheiro. É verdade? O irmão dele já escuta, chega nele e já bate nele no ombro dele. O que você está fazendo aí, seu conversador? Em outras palavras, mentiroso. Com quem ficou aquelas poucas ovelhas lá? Você está aí iludindo a cabeça desses homens. Você não consegue nem cuidar das suas ovelhas lá, deixou abandonar, vai querer vencer o Golias. Se Davi chegasse e falasse o seguinte: o que você está falando aí? Agora o negócio é o seguinte, nós vamos se pegar nós dois aqui, ó, vamos brigar vocês dois. Era essa a estratégia do diabo. Mas sabe o que Davi fez?
olhou para ele, deu aquela risadinha. O que ganha mesmo quem matar o Golias? Ele se fez de surdo, amado. Quantas pessoas aqui, amado, que perderam noite de sonos? Quantas pessoas que levaram prejuízos? Quantas pessoas que desistiram desse projeto e de sonhos porque deram ouvido à coisa dos homens? Não perseveraram. Perderam noite de sono. Ai meu Deus, ele falou. Deus não está à procura dessas pessoas. Ele quer homens e mulheres que perseveram. O Noé, ele perseverou, e a arca foi concluída. O projeto de Deus foi concluído. É isso que Ele quer da tua vida, meu amado. Ele quer que você seja usado por Ele. Ele quer que você seja uma bênção na mão dEle. É que você não dê ouvido às críticas, que você não dê ouvido às conversas de Sambalate e Tobia, mas que você prossiga para o alvo, que você diz: eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, e eu vou concluir esse projeto em nome de Jesus. Pode chamar de doido. Eu já estou acostumado a ser chamado de doido. Sou doido por Jesus. Sou doido por Jesus. E creio, amado. Creio tudo. Se Deus falar para mim assim, vai lá no meio da avenida e planta a bananeira lá, eu vou. Se alguém não sei se eu vou conseguir, mas que alguém me ajudar, eu vou plantar a bananeira, eu vou. Porque Ele mandou. Obedecer é melhor. Olha outra pessoa aqui, amados. Josué, servo de Moisés. Amados, você está ao lado de um líder é uma coisa. Você substituir o líder já não está mais ao teu lado, é outra coisa. E além disso, a responsabilidade que estava sobre Moisés para executar um projeto, Deus simplesmente pegou assim, pegou aquele projeto, aquele peso que estava sobre os ombros de Moisés e colocou nos ombros de Josué e disse para ele: você vai executar o meu projeto, eu vou ser com você. Agora, Josué foi criticado, armavam até casinha para ele. Sabe o que é armar casinha, né? Mas para derrubar ele. Faziam campanhas do lado para tomar a liderança dele. Quantas coisas falaram de Josué, amado? Quantas vezes chegavam para ele desistir, usados pelo inimigo, mas ele prosseguiu para o alvo, porque ele tinha uma palavra de Deus que nunca saía da sua mente e do seu coração, porque a Bíblia diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o dia que Deus chamou, que Deus falou com eles: o meu servo Moisés está morto, agora você vai colocar esse povo na terra prometida. Eu serei da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Seja forte e corajoso, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, medite na minha palavra de dia e de noite, eu serei contigo. Essa palavra não saiu da mente, do coração de Josué. Essa palavra era o ânimo, essa palavra era a perseverança dele ir até o fim. Por isso ele não desistiu, e ele suportava todas as críticas, todos os levantes do inimigo. Quando você tem algo de Deus na tua vida, amado, pode falar da esquerda, pode falar da direita, você não está nem aí. Mas se você não ter uma palavra do Senhor e sempre estar na presença do Senhor, a primeira você já desiste, derruba o ânimo, começa, você vê uma pessoa que daqui a pouco está derrubada, parece que o ombro e a cabeça dele está que nem o Frankenstein. O que aconteceu, irmão? Machucou aí? Caiu uma viga na tua cabeça? Está meio assim? Não, estou passando por uma luta. Que luta, irmão? Levante do inimigo. Levante do inimigo que sobre a minha vida, às vezes é uma coisinha tão significante.
Mas por que ele está abatido? Porque ele não tem algo guardado que fortaleça e persevera aquilo que Deus disse para ele: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, eu não te abandono, eu serei contigo, eu pego pela tua mão direita e diz: tu és meu. Se você entrar pelo fogo, eu entro. Se entrar nas águas, elas não vão te afogar, porque eu pego para as tuas mãos e tu és meu. Por isso, meu amado, levanta a tua cabeça. Você não é um derrotado, você foi chamado para executar os projetos de Deus. Não é uma conversa à toa, não é uma seta, um dardo do inimigo que vai te derrubar. Você foi feito para ser vencedor. Cutuca o teu irmão, levanta a mão, se anima. Canaã é logo ali. Canaã é logo ali. Logo nós chegamos. Temos que executar o projeto de Deus. Amado, Josué foi avante. Sabe qual que foi o projeto de Deus na vida de Josué? Josué, ele entrou com o povo na terra prometida. Ele repartiu as terras nas 12 tribos. Ele repartiu as terras para as 12 tribos. E mais, em Josué capítulo 24, verso 15, diz assim: hoje vocês escolham a quem vocês querem servir, se é o nosso Deus ou os deuses dos amorreus, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desistiu, perseverou até o fim, firme e constante, e aí executou todo o projeto de Deus, amado. Uma outra pessoa, para não falar só de homem, vamos falar de mulher, porque as mulheres também são mulheres firmes. Vamos falar de Ruth, uma moabita, uma mulher que não conhecia a Deus, uma mulher que veio se aparentar numa família que estava fugindo da fome, uma mulher que perdeu o seu marido, nem ao menos deixou um filho, perdeu o seu marido, ficou viúva nova, e agora sua sogra vai voltar para a sua terra, e aí ela escolheu, tomou uma decisão na vida dela, de seguir a sogra, deixar a sua terra natal, deixar a sua família, peregrinar para uma terra, um futuro incerto, não sabendo o que esperava a eles naquela terra. E ela chegou a dizer o seguinte: eu não te abandonarei, o teu Deus é o meu Deus, aonde você dormir eu vou dormir também, aonde você morrer eu quero ser sepultado ali, eu não te deixarei. Ela tomou a decisão, amada. Agora comece a ver a vida dessa mulher. Ela perseverou diante das circunstâncias. Você perseverar quando as coisas vão bem é uma coisa, você perseverar diante dos obstáculos, diante das circunstâncias que conspiram contra você, aí que eu quero ver se você vai perseverar. Chegando na terra, ela diante de Boaz, ela não pulou etapas, ela perseverou até ser redimida. Nós temos muito negócio de pular etapas. Por que eu estou citando isso? Porque ela poderia, logo que conheceu Boaz, já se engraçar para o lado dele, e já chegar e já ir dormir com ele, já ir morar com ele, como muitas pessoas fazem, pulam as etapas. Mas ela foi trabalhar, ela conheceu esse homem abençoou a vida dela, ela chegou para a sogra, contou quem era esse homem. Essa sogra Noemi disse o seguinte: ele é Boaz, ele é um dos remidores da nossa família. Ela não pulou etapa até chegar o momento, enquanto ele não remiu todas as suas dívidas, recebeu para ele as terras, ela não se casou e não se deitou com Boaz. A perseverança dessa mulher fez dela, amado,
A palavra do Senhor nos diz que ela foi inserida na genealogia de Jesus. A perseverança dessa mulher, sem pular etapas, a fidelidade dessa mulher, fez com que o seu nome fosse inserido na genealogia de Jesus. Eu quero dizer para você agora, abra bem os seus ouvidos. Escuta o que Deus vai dizer para você. Você tem dito: Deus, eu estou cansado de ingratidão, eu estou cansado de pessoas que não reconhecem o que eu faço, eu estou cansada. Isso eu estou dizendo não de mim, então Deus está mandando dizer isso. Mas Deus diz para você o seguinte: Ele tem escutado as tuas orações e diz para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque a sua recompensa eu darei, porque eu honro aqueles que me honram. Se você permanecer firme, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, no momento certo eu te honrarei. Você não tem necessidade de alguém ser grato com você, você não tem necessidade de alguém te bajular. Eu sou o Deus que te levantei, que te perdoei, eu sou o Deus que te criei, eu sou o Deus que faço tudo da tua vida. Eu honrarei no meu momento. Assim diz o Senhor. Espírito Santo de Deus, eu preciso perseverar. Eu preciso continuar mesmo no meio dos obstáculos. Mesmo quando eu não tiver mais força, eu continuo perseverando. Mesmo que aconteça o que acontecer, que o mundo se levante contra nós, nós continuamos a perseverar. Aquele que persevera e tem a palavra, amados, ele não teme má notícias. Você percebeu, quando você vê um crente se preocupando com um monte de coisa, com um monte de notícias que vem, pode ter certeza que ele não está bem espiritualmente. Eu tenho visto, amado, uma preocupação tão grande de pessoas, e olha, vai vir 1 milhão e pouco de muçulmanos para o Brasil, e não sei o que, não sei quantos navios. Para começar, olha a lógica. A quantidade de muçulmanos que eles estão falando, não cabe tudo esse navio, amado. Pesquise para você ver o tamanho, o maior navio que tem, quantas pessoas que cabem no navio. E fico tremendo de medo. O Salmo 112, versículo 5 diz o quê? Nós não temeremos má notícias. Nós estamos aguardando ou não estamos aguardando a volta de Jesus? Se acontece alguma coisa, o que eu vou dizer? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está acontecendo alguma, glória a Deus, vamos pregar a palavra do Senhor, porque Jesus está voltando. Mas eu vou perder o sono, eu vou ficar ansioso, eu vou não sei o que, nada. Eu descanso no Senhor. Eu descanso no Senhor. Se preocupe em perseverar, pois a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, amado. Ela vai se cumprir. Com a sua perseverança, o seu nome então foi inserido na genealogia de Jesus. Olha essa pessoa, o apóstolo Paulo. Se você ler desde a carta aos Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeiro e segundo Tessalonicenses, primeiro e segundo Timóteo, Tito, Filemão, todas essas cartas de Paulo, você vai ver sempre incentivando a perseverar e até o fim. Tanto assim que chegou no final da sua vida, ele diz assim: combati um bom combate, encerrei a carreira, e guardei, e aguardo um justo juízo, tanto para mim, como aqueles que guardam a palavra deste livro. Ele estava lavando as ferramentas, com a consciência tranquilo que tinha perseverado, e chegado o momento da sua ida, da sua partida. Agora, amados, imagine o que é trabalhar sofrendo. Paulo era tão criticado,
criticado por pouca coisa, disse assim: esse homem não é apóstolo, esse homem não conviveu com Jesus, ele perseguia. Paulo diz o seguinte: eu sou um apóstolo nascido fora de tempo. O Senhor apareceu para ele, ele diz assim: olha, eu vou sair agora do Espírito, vou falar na carne. Esse homem levou 40 açoites mais um, esse homem passou por naufrágio, esse homem sofreu prisões, esse homem foi perseguido, esse homem foi maltratado, esse homem foi lançado nas prisões, mas em momento nenhum você vai encontrar Paulo dizendo: eu estou desanimado, eu quero desistir. Ele foi até o fim: prossigo para o alvo, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Até o fim, avante. Se nós, amado, muitos de nós sofresse 10% do que o apóstolo Paulo sofreu, dizer: eu não prego mais, eu não quero saber de ser obreiro, eu não quero saber de ser missionário, eu não quero saber de fazer alguma coisa, só sofrendo, parece que eu sofro mais antes de eu ser crente. Amado, quero trabalhar sofrendo, mas com Cristo, sempre andar com Cristo, não desistir por momento algum, perseverar até o final. A perseverança trabalha no temperamento, no comportamento do cristão, tornando-o resistente para vencer os obstáculos. A perseverança é um exercício diário, aonde você não vai ficar musculoso fisicamente, mas vai ficar forte espiritualmente, que você vence qualquer obstáculo que tiver na sua frente. Persevere. Por que eu devo perseverar? Porque se você não perseverar, até a tua salvação você pode perder. Sem perseverança, você não estaria aqui. Quem sabe muitas pessoas dizem assim: olha, o que eu faço? Mas você perseverou e está aqui. Se você não perseverasse, você não estaria aqui. Deixar a tua casa, mas você continuou firme. Esta é a palavra de Deus para você. Persevere. Persevere. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da justiça. E ali nós provaremos da árvore da vida, ou seja, viveremos eternamente. Ali nós ouviremos do próprio Senhor Jesus: vinde benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Se você perseverar, você vai ouvir o seu nome. Se você perseverar, você chegará às mansões celestiais. Se você perseverar, você vencerá todos os obstáculos desta vida, amado. Se você continuar sempre avante, não se importe, não dê ouvido. Assim Jesus diz para você, como o apóstolo Paulo escreveu, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.